Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Estamos em direto também no Facebook. Pode ver o programa em repetição na televisão independente de Moçambique, quinta e domingo às 21 horas. Na Rádio Savana também, aos sábados e domingos, aos domingos 21 horas e sábado às 12 horas. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós para o nosso programa, cá, a caminho do programa número 100. Vamos ao seu facto de semana. O meu facto da semana são os 50 anos do Estado da Machava. Do Estado da Machava, e tenho que fazer uma declaração de interesse. Eu sou um adepto do ferroviário. Mas para dizer, em primeiro lugar, que estive em dois momentos marcantes deste estádio na sua inauguração, portanto que se assinala agora o 50º aniversário, e também na noite da Independência, que não aconteceu às 0 horas, conforme o presidente Samora leu na altura, mas aconteceu 20 minutos depois, porque havia problemas com a instalação sonora no estádio da Machava. É assim, em primeiro lugar, acho que é uma obra que não só orgulha todos os ferroviários, não os adeptos de ferroviários, aqueles que são e foram trabalhadores dos caminhos de ferro de Moçambique, o maior empregador de sempre de Moçambique, quer como colónia, quer hoje como país independente. Claro que hoje o debate é diferente, uma vez que uma parte das suas instalações estão concessionadas e, portanto, podemos discutir se são ou não trabalhadores dos caminhos de ferro. Mas, é assim, o estádio da Machava faz parte de um conjunto de património dos caminhos de ferro ou do clube ferroviário, e muitas vezes confunde-se património dos caminhos de ferro e do clube ferroviário, que, por muitas razões, não tem merecido a devida atenção das entidades que têm estado à frente, sobretudo dos caminhos de ferro, porque o clube ferroviário, ou os vários ferroviários ao longo deste país, como qualquer clube, e se nos restringirmos ao aspecto clubístico, não tem grandes fundos, ou seja, não pode viver das cotas dos seus associados. No tempo colonial, era obrigatório para os funcionários dos caminhos de ferro descontarem para o clube ferroviário. O meu pai nunca foi adepto do ferroviário, exatamente porque compulsivamente tinha que descontar para aquele clube, e, portanto, ele antipatizava com o clube porque era obrigado a descontar não só para o clube, como para uma bancada que construíram no campo que habitualmente designamos como o do Ferroviário da Baixa, o campo que tinha o nome de Freitas e Costa. Mas, falando das responsabilidades dos caminhos de ferro, e os caminhos de ferro hoje que estão numa situação mais desafogada, uma vez que têm uma parte das suas infraestruturas concessionadas, uma vez que todos os anos gostam de ver as parangonas dos jornais, dos seus lucros e dos seus rendimentos operacionais. Tinham ou deviam ter uma atitude mais responsável para com este património desportivo. Entre o património desportivo do ferroviário estão várias piscinas que estão neste momento ao abandono, como é, por exemplo, a piscina de Gondola. É da província de Manica que hoje vêm os melhores atletas de meio fundo de Moçambique. Ora, faz todo sentido que o ferroviário prestasse mais atenção às suas infraestruturas e que os nossos recursos humanos, os nossos desportistas, beneficiassem
dessas infraestruturas. Não faz sentido esta situação de abandono. Gostei que fosse reabilitado o campo multiusos da Beira. O campo de futebol sofreu uns retoques por causa da participação do Ferroviário na Taça das Nações Africanas, mas ainda é muito pouco. Os Caminhos de Ferro pode fazer muito mais pelas suas infraestruturas desportivas, e isto devia ser uma das notas de destaque deste 50º aniversário do Estádio da Machava. O segundo ponto é que parece que o Estádio da Machava teve que deixar de ter notoriedade para se passar a dar notoriedade aqui na zona sul, ao Estádio do Zimpeto. Ora, eu inclusivamente me questiono se não seria mais importante modernizar o Estádio da Machava, tornar o Estádio da Machava mais acolhedor, como foi feito na Europa e muitos estados, no sentido de os bancos onde as pessoas assistem ao futebol serem bancos mais confortáveis, os espaços serem protegidos dos elementos climáticos, nomeadamente da chuva. O espaço circundante ao Estádio da Machava foi programado para ter outros campos e ligado a outras modalidades que não só o futebol. Esse projeto nunca foi para a frente, ficou apenas aquele estádio. Fomos fazer o Estádio do Zimpeto e, como o tema da semana não é o Zimpeto, eu abstenho de fazer comentários sobre a piscina, sobre o muro do Estádio do Zimpeto, sobre a gestão caótica do Estádio do Zimpeto. Mas eu sinto que há aqui um elemento que propositadamente esqueceu-se um pouco o Estádio da Machava por causa do Zimpeto. Ainda um último aspecto. Num determinado momento, quis-se quase tirar o Estádio da Machava da égide do Ferroviário e dos Caminhos de Ferro para ser o estádio do Estado, o que me parece a mim também incorreto. E, aliás, essa decisão foi tão problemática e tão caótica que muito extemporaneamente o estádio voltou às mãos dos Caminhos de Ferro e do Clube Ferroviário, e eu penso muito sinceramente que é lá onde deve estar, no Ferroviário, mas com apoio material por parte dos Caminhos de Ferro. Uma última menção, felizmente que triunfou o bom senso. O Estádio da Machava, que no passado se chamou Estádio Salazar, tem o seu nome derivado da sua implantação geográfica, e cedemos às tentações de dar nomes emblemáticos de presidentes e de outros elementos históricos ligados a Frelimo, o que acho que seria de muito mau gosto, e portanto está muito bem que o estádio continua a ser da Machava, não obstante termos também pelo menos 2 prisões no bairro da Machava. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema. É o tema que começamos é recorrente neste programa e debatemos também com alguma profundidade no programa anterior. Tem a ver com o impasse na Assembleia da República sobre a digitalização, depois da bancada Frelimo ter inviabilizado a realização da 3ª sessão extraordinária, convocada para discutir e aprovar as 3 leis ordinárias, as 3 eleitorais. As leis eleitorais, no dia da independência, vimos e ouvimos o presidente Nunes a defender que o desenvolvimento, a desmobilização e a reintegração é condição sine qua non para um país democrático estável. E este processo deve-se começar já. Fernando Lima, é um Filipe Nunes que antes dizia que estava a negociar pessoalmente
diretamente com a liderança da Renamo e agora está alinhado com a sua bancada ou não tinha outra saída para não dar a entender que há dissonâncias dentro do seu próprio partido? Eu penso que foram deixadas muito poucas alternativas ao presidente Nyusi neste aspecto. Por um lado, a Renamo mostrou-se, a Renamo que ainda está a fazer o luto do seu antigo presidente, mostrou-se muito em sintonia em relação a esta, vamos lhe chamar, mini-crise da não convocação ou do adiamento sine die da sessão extraordinária da Assembleia da República. Portanto, este alinhamento do Presidente da República, quanto a mim e na minha interpretação, é um alinhamento tático para não causar mais danos ao diálogo e também a esta relação que ficou um pouco danificada entre as várias instituições dentro do próprio partido Frelimo. Eu sempre acompanhei o Presidente da República a ligar a questão do desarmamento à resolução das questões militares e, claro, que o desarmamento sempre constituiu a pedra basilar de qualquer acordo em relação às questões militares. Agora, ligar o desarmamento à descentralização não me parece correto e foi muito grosseiro por parte da bancada parlamentar da Frelimo e, por outro lado, até ver as questões de desmilitarização não são do foro do Parlamento. Portanto, o Parlamento e a sua chefe foi, como se costuma dizer, meter foice em seara alheia. Agora, há um facto, ou há um desenvolver de factos que me parecem interessantes nos últimos dias. O sentimento que existe do lado da Frelimo e do lado da Renamo é muito construtivo e não há, para além daquelas posições crispadas de princípio logo a seguir ao anúncio do adiamento da sessão da Assembleia, não houve mais declarações nesse sentido e a informação que existe é que ambos os lados não só continuam a trabalhar nos aspectos ligados à descentralização e, sobretudo, às questões militares. Temos declarações muito positivas do secretário-geral da Renamo e Nampula a dizer que a desmilitarização pode ser feita em 3 meses e, inclusive... 3 meses, Fernando Lima, algo que não se conseguiu em 10 ou 15 anos. Não estamos a correr demais e sob pressão. Bem, eu penso que é muito otimista, mas também o que é certo, e o Presidente Nyusi já o frisou várias vezes, é que havia uma série de questões que já tinham sido discutidas em termos militares entre ele e o Presidente da Câmara da Renamo. Agora, penso e ouvi esta explicação de fontes que me merecem a maior credibilidade, que eventualmente esta sessão extraordinária vai ser realizada na segunda quinzena de julho e que as eleições autárquicas vão sofrer um adiamento, não se vão realizar em outubro, mas se vão realizar em novembro, o que faz sentido. Uma parte ou grande parte das autarquias que vão ter eleições não estão em locais tão remotos, são centros urbanos, portanto têm melhores acessibilidades para a divulgação e a distribuição dos materiais eleitorais e, portanto, adiar-se por um mês as eleições
faz mais sentido adiarem-se as eleições por um mês e resolverem-se os problemas a montante das eleições, do que fazer tudo atabalhoadamente e depois irmos para as eleições sem qualquer preparação, que é uma receita para confusão, para fraude e para a própria descredibilização do processo eleitoral autárquico. Este assunto na Assembleia da República, desencadeado pela bancada da Frelimo, lembra o boicote de 2015, quando o presidente iniciou o diálogo com Afonso Dhlakama. O presidente ainda não era presidente do partido, Fernando Lima, e agora é o presidente do partido. É legítimo continuarmos a falar de dois centros de poder num partido cujo presidente, no último congresso, foi eleito com 99,72%, ou seja, tem formalmente todos os instrumentos para liderar as decisões do partido. O Francisco enfatizou bem, tem formalmente todos os instrumentos para liderar o partido. Aliás, como todos estamos recordados, vivemos vários longos meses sobre o cisma do bicefalismo da autoridade em Moçambique, e que isto retirava poderes ao presidente Nyusi, que, portanto, o centro do poder devia ser ele, e, portanto, a direção do partido e do Estado deviam ser concentradas numa única figura, numa única pessoa. Agora, a questão não é se há ou não legitimidade, é aquilo que nós podemos constatar na prática. O assunto das dívidas ocultas continua sem ser resolvido, continuam a haver muitos ruídos no sentido de mostrar que este grupo, que é habitualmente identificado como estando ligado a todo o dossiê das dívidas ocultas, se pronuncia habitualmente de forma azeda em relação ao atual presidente. Portanto, são questões incontornáveis que nós constatamos no nosso dia, sobretudo no nosso dia a dia, e sobretudo quando se tratam destas questões fundamentais. Não faz qualquer sentido, e o país foi colhido de surpresa, depois de termos o Parlamento a apoiar em uníssono as alterações constitucionais, quando íamos para aprovar as questões menores, ou seja, as questões complementares, as questões de leis adjetivas que falta a aprovar, o processo foi interrompido. Porquê que foi interrompido? Exatamente porque no seio deste partido, que é o partido maioritário no nosso país, não há uma clareza total em relação àquilo que se pretende com este processo de reconciliação nacional. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um outro tema. Bye, Joana Quisberg. Enfim, demissão, 4 anos depois, deixa Maputo amanhã, de regresso ao seu país, a alta comissária do Reino Unido de Moçambique, uma diplomata também que teve um papel, estamos a ligar ao tema anterior, que teve um papel importante no processo de paz em Moçambique e fazia parte do grupo de contato criado pelo presidente Nyusi e pelo líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Ao olhar a entrevista que Joana Quisberg deu ao Savana esta semana, e é uma entrevista notável, penso que o corpo diplomático acreditado em Maputo perde um elemento notável. Este foi o primeiro posto diplomático de Joana Quisberg como embaixadora, e eu vaticino uma carreira de sucesso a esta jovem embaixadora. Fruto da sua capacidade
mas também é preciso não descurar o peso que tem o seu país nas políticas internacionais e nas políticas de cooperação em Moçambique. Esta embaixadora teve um papel muito importante. Muito importante não só porque manteve um apoio ao processo de paz sem piscar o olho, sem ter esta preocupação de piscar o olho para os dois lados, mas fazendo sempre aquilo que lhe pareceu mais correto. Por exemplo, eu anoto, por exemplo, nesta entrevista, 2 momentos notáveis que ela realça, nomeadamente quando foi à Gorongosa, chamemos-lhe, escoltar Afonso de Acama 2014, para vir fazer o acordo com Armando Guebuza a 15 de setembro de 2014. 5 de setembro. E depois, mais recentemente, quando esteve na Beira, nas cerimónias oficiais sobre a morte de Afonso de Acama, e o facto de terem sido dispensadas honras de Estado a Afonso de Acama, e ela acha que isto é um momento notável no sentido da reconciliação da própria nação moçambicana. Agora, do ponto de vista da cooperação, a embaixadora britânica foi muito dura em relação às questões relacionadas com o financiamento do orçamento, não obstante haver muitos programas bilaterais de apoio a Moçambique e, sobretudo, de apoio aos mais necessitados, e também, e isto está muito claro na entrevista, da sua intransigência em relação àquilo que são os problemas decorrentes da contração das dívidas e do processo que se seguiu, nomeadamente sobre a auditoria que foi feita exatamente aos empréstimos que foram quando fala da falta de vontade na responsabilização dos indivíduos. E eu só tenho pena que tenha que ser o embaixador a dizer aquilo que os moçambicanos sabem e que nem sempre têm a mesma capacidade para explanar estas ideias e dizer com todas as letras que, para além da PGR, existem outros elementos e outras instituições que poderiam estar a fazer o seu trabalho nesta altura. E ela também falou de um tema que já abordamos aqui neste programa, que olha para o projetado aeroporto de Xai-Xai como não prioritário. Eu estou a ver nas próximas semanas uma série de artigos de opinião a interferência grosseira, a dizer que a embaixadora da Grã-Bretanha fez uma interferência grosseira nas políticas internas de Moçambique. Eventualmente, sobre o ponto de vista da Convenção de Viena, até talvez haja alguns problemas, mas é habitual mas ela argumentou a sua... os embaixadores em fim de carreira terem esta atitude crítica. E, sobretudo, os embaixadores que procuram ser criteriosos na ajuda que fazem ao país, naquilo que eles pensam que é o melhor para Moçambique, e habitualmente as ajudas ao país são discutidas também pelo governo de Moçambique, e aquilo que a embaixadora fez foi juntar a voz a alguns milhões de moçambicanos que continuam incrédulos com este investimento
no Xai-Xai. E eu acho que ela diz muito bem, não é pelo facto de grande parte do apoio para este aeroporto ser um grant, ser um donativo chinês, isto não nos deve levar a concluir se é de borla podemos fazer qualquer extravagância em Moçambique que é de borla. No país tem problema de pontes, aí não funciona. Estradas secundárias para escoarem a produção não funciona. Mesmo os donativos têm o seu preço. Mesmo os donativos têm o seu preço. E, portanto, não é pelo facto de a China dar este donativo que vamos aceitar qualquer coisa. Imagine-se que a China nos dava um donativo e que daqui a 10 anos todos devíamos começar a estudar budismo em Moçambique. Isto é completamente inaceitável, ou seja, não é pelo facto de se darem donativos que nós temos que aceitar contrapartidas que, em última análise, põem em risco ou põem em causa determinados princípios fundamentais deste país. Eu nunca vi ninguém associar as ajudas chinesas ao corte ilegal de madeira, à pesca ilegal nas águas territoriais moçambicanas, mas às vezes uma pessoa interroga-se perante o laxismo de que são alvo as empresas chinesas, quer na captura de pescado, quer na questão das madeiras. E, portanto, há falta de melhor explicação, e eu acompanhei com interesse e com agrado o último acordo que foi firmado entre Moçambique e a China sobre o controle da madeira que é declarada em Moçambique e que é depois declarada à chegada aos portos chineses, mas permanecem muitas dúvidas se o corte de madeira por entidades chinesas não faz parte de uma atitude quase de boa vontade em função dos milhões e milhões de dólares que a China despeja em Moçambique em forma de ajuda. A mulher que se segue é Nene UGM, é britânica, de descendência nigeriana, e é a primeira mulher negra britânica a ser indicada para este cargo. Chega a Maputo a 27 de julho. Há uma teoria que corre no corpo diplomático que tem a ver com a substituição de vários embaixadores nos próximos meses em Maputo, e que isto eventualmente virá a desembocar numa atitude mais flexível por parte da comunidade internacional em relação à questão das dívidas e da auditoria da CRO. Isto vale o que vale, mas é o que circula, e, portanto, é a nova embaixadora britânica e eventualmente poderá ter uma outra atitude. Agora, o facto de ter origem nigeriana não muda absolutamente. O Boris Johnson dizia que ela tem visão, experiência e energia. O Boris Johnson é o secretário de Relações Exteriores, portanto. Exato. Não, isto faz-me lembrar um episódio há muitos anos em Moçambique e na Embaixada Americana, que tinha um conselheiro para a cooperação que era um académico negro. E exatamente porque ele cumpria a política dos Estados Unidos, não tinha uma bolsa de dinheiro para dar aos partidos da oposição. Então, num determinado momento, os partidos da oposição pediram uma audiência com o embaixador e disseram que estavam a falar com o embaixador porque não queriam falar mais com aquele assessor negro que negava sempre os projetos que eles traziam. Ou seja, moral da história, a percepção era de que se o conselheiro para a cooperação e apoio à democracia era negro, ele tinha as portas abertas para apoiar qualquer tipo de projeto
em Moçambique, da mesma forma que há uma percepção errada. Aliás, esta semana ou nas últimas semanas tem havido um debate na África do Sul se Barack Obama, que vem à África do Sul, deve ser distinguido com um galardão da Fundação Nelson Mandela, porque exatamente eles dizem que, ou certos setores argumentam que Obama, sendo um presidente negro, fez mais ataques, usou mais opções militares, mais mortes por via dos drones no Afeganistão. Portanto, não é pelo facto de haver um presidente negro nos Estados Unidos que o continente africano beneficiou particularmente desse facto, inclusivamente sendo um presidente com raízes africanas. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. A segunda parte é a última. Fernando Lima, esta sexta-feira está em julgamento um cartoon publicado no espaço humorístico Canal do semanário Canal de Moçambique, um processo intentado pela antiga administradora do Banco de Moçambique, que se sentiu ofendida com a publicação deste cartoon. Fernando Lima, é a liberdade de imprensa, é a liberdade de expressão, a liberdade de criação, a crítica que está no Banco de Jureus? Podemos entender desse ponto de vista, mas também podemos achar que isto faz parte do jogo democrático e daquilo que são as diversas forças em ação em termos exatamente de liberdade de imprensa e de liberdade de expressão. Aquilo que eu gosto não tem que ser uma coisa que a pessoa ao meu lado goste, e sobretudo as pessoas que são retratadas no dia a dia nos jornais, quer nos artigos de opinião, quer nos artigos com matéria de facto, quer no cartoon, quer na fotografia. Imaginemos uma fotografia com uma pessoa com um ar extremamente zangado quando o momento era de alegria. A pessoa pode sentir que não foi corretamente retratada por esse jornal. Portanto, entramos num aspecto muito, muito subjetivo e, por outro lado, muito poderoso, porque o cartoon do ponto de vista da imprensa escrita, um elemento muito, muito importante. É mais abrangente em termos de públicos, porque muitas vezes é de mais fácil acesso para as pessoas que têm pouca alfabetização, embora nem sempre o cartoon tenha que ser uma sátira, mas na maior parte das vezes é uma sátira, portanto faz as pessoas ficarem bem dispostas, costuma ser mordaz, portanto há uma crítica implícita no próprio cartoon. E, por exemplo, se o presidente Donald Trump não tivesse, que até me parece uma pessoa bem autoritária, não gostasse dos cartoons, tinha que ter uma super equipa de advogados todas as semanas para mandar processar as centenas de cartunistas que elegem a figura de Donald Trump como seu motivo de gozo, de chacota, de riso, de humor. O que já aconteceu aqui ao lado na África do Sul, Zuma com Zapiro, o cartunista do Mail Guardian. Exatamente. E eu estava num almoço em que exatamente estava Jacob Zuma e Zapiro, quando ainda havia um pedido de indemnização de 1 milhão de rands, 1 milhão de rands da parte de Jacob Zuma em relação a Zapiro, porque ele achava, também não tinha sentido do humor, nomeadamente
ele odiava ser retratado com um chuveirinho na cabeça. O chuveirinho era uma alusão ao facto de Zuma ter dito que pensava que o problema da passagem do vírus do HIV-Sida se resolvia com um banho de chuveiro depois da relação sexual. E até ao fim do seu mandato, e eu não tenho acompanhado os últimos cartoons de Zapiro, ele, e apesar do presidente da África do Sul ter abandonado o pedido de indemnização, inclusivamente todas as ações em tribunal contra Zapiro, Jacob Zuma esteve sempre caricaturado com um chuveirinho na sua cabeça. Portanto, é assim, tem que haver alguma magnanimidade e alguma compreensão que aquilo que para mim pode ser algo que não gosto, que me põe-me mal disposto, sem entrarmos no debate sobre sobre a difamação, quer dizer, é bem aceito e constitui matéria de humor para outros. Portanto, entramos aqui numa área muito subjetiva, mas numa área incontornável das práticas jornalísticas e dos conteúdos dos jornais. Este cartão em concreto, esta caricatura em concreto que está em julgamento, em que a administradora até afirma que abalou o seu casamento, é uma tentadora, sentiu-se ofendida, uma profissional de calibre dela, não pode ser colocada naqueles trajes. É importante ser lido dentro de um contexto. Claro que tem que ser lido de um contexto, e eu acho que é isso que as pessoas fizeram essa leitura. Eu, que conheço razoavelmente bem a administradora Joana Matelombe, não penso que em nenhum momento a sua carreira foi ofuscada, que ela tenha sido menos respeitada pelo facto de ter aparecido num cartoon. Claro que é do seu direito sentir-se indignada, não ter gostado, não ter achado piada o cartoon, ter as suas próprias interpretações do seu cartoon, deste cartoon, está no seu direito. Mas eu, que não faço parte da família da administradora, da ex-administradora do Banco de Moçambique, e conheço muita gente e lido com muita gente, não penso que a personalidade da pessoa em causa e da sua família tenha sido afetada por este cartoon. Mas o cartoon faz todo sentido, uma vez que, de algum modo, o Banco de Moçambique tem que se sentir um pouco responsável por uma série de acontecimentos que ocorreram no nosso banco e que levaram à atitude mais radical tomada a posteriori pelo novo governador do banco, que foi pura e simplesmente caçar a licença a este banco. Portanto, algo andou mal para o novo governador do Banco de Moçambique fazer isto. Tudo o resto são pequenos pormenores. Se as pessoas estavam na piscina, estavam de fato de banho ou não, todos somos inteligentes, todos sabemos de interpretar, e também é bom que todos tenhamos um bocadinho de humor no nosso dia-a-dia, senão a vida torna-se um aborrecimento e uma coisa chata, terrivelmente chata. Portanto, o humor deve fazer parte do nosso dia-a-dia. Aliás, os psicólogos, os médicos acham que rir faz muito bem, e é bom rirmos, às vezes, rirmos de nós próprios, que é para termos esta boa disposição, que estimula uma série de glândulas, uma série de outras componentes do nosso organismo, e que nos faz mais bem dispostos, mais tolerantes, mais afáveis, mais sociáveis. Portanto, o cartoon, que, repito, não tem que ser sempre alegre, satírico, cumpre esta função
nas sociedades modernas, mas o cartoon não é apenas um elemento das sociedades modernas. Vem de trás, inclusivamente, encontramos pinturas de desenhos antigos exatamente caricaturando determinadas situações de determinadas sociedades com muitas centenas de anos antes de nós. Fernando Lima, este julgamento vai fixar de alguma forma uma jurisprudência. Em caso de condenação, como é que fica o futuro da liberdade de criação, o futuro da caricatura na comunicação social? Bem, em primeiro lugar, e de um ponto de vista, contornando inclusivamente a pergunta, o julgamento, em última análise, é um momento pedagógico para nos permitir exatamente debater o que é o cartoon e a função do cartoon. E é pedagógico para todos, para o público, para as entidades que têm responsabilidades governamentais, que têm responsabilidades na nossa sociedade, para os juízes, para todo este pessoal do aparelho judicial, para quem estas matérias são novas matérias. Toda a área dos direitos individuais e, em particular, as questões relacionadas com a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, mesmo que tenham mais de 20 anos em Moçambique, são coisas novas, exatamente porque vão poucas vezes ao tribunal. Portanto, ir um caso destes ao tribunal, em última análise, é extremamente positivo. Agora, se um caso deste, em caso de condenação, fará ou não jurisprudência, penso que é extemporâneo dizermos isso. Porquê? Porque há sempre a possibilidade de apelo e também, como a própria experiência nos indica, e a própria função do apelo vai nesse sentido, é que um tribunal de uma instância superior terá uma outra capacidade e uma outra mundividência para analisar todas as componentes de um cartoon e não olhar o cartoon como um ataque pessoal a uma determinada personalidade ou a um determinado grupo de pessoas. Devo dizer que este cartoon em particular, e com todo o respeito pelo cartunista do canal de Moçambique, é habitualmente um desenho muito naíve, muito ingênuo. Porquê? Porque retrata sempre os seus personagens sem fazer o uso da caricatura. Ou seja, muitas vezes o cartoon realça aspectos que nos parecem, de algum modo, mais exagerados na figura de uma determinada pessoa. Se a pessoa é gorda, tendem a fazê-la um autêntico monstro. Se tem um nariz muito grande, se tem as orelhas grandes, se tem os olhos esbugalhados, tudo isto é exagerado no cartoon. Ora, não é esse o caso. É um cartunista muito moderado e, portanto, embora muitas das mensagens políticas que passa são extremamente fortes, nomeadamente esta semana, quando retrata duas realidades em Moçambique, que é uma parte de Moçambique concentrado nos relatos do Mundial de Futebol e a outra parte a ferro e fogo com os ataques que têm sido alvo às populações de Cabo Delgado. Portanto, é um cartoon muito, muito violento. Muito bem, Fernando Lima, vamos saltar agora para um outro tema, um tema político. Hoje, dezenas de membros do MDM, acompanhados do Venâncio Mondlane, alistaram-se à Renamo, e Venâncio Mondlane será o cabeça de lista para Maputo, para a Renamo. Fernando Lima, antes nós assistíamos supostas debandadas de membros da oposição, neste caso da Renamo, para a Frelimo,
E hoje estamos a assistir de bandana de membros da oposição entre eles, oposição. O partido governamental deve estar a aplaudir com esta fragilização. O partido governamental a oposição está a andar acha que isto se enquadra na sua narrativa, ou seja, a sua narrativa, que é uma narrativa burra, por vezes, é de dizer que o MDM foi uma criação a partir da RENAM, o que é mentira. Claro que há pessoas que eram da RENAM e vieram dar força a este novo partido, o MDM, mas as análises sérias não dizem que o MDM é fruto da RENAM ou de uma cisão na RENAM. Aquilo que me parece é que estes movimentos, neste caso no MDM, resultam de uma condição natural daquilo que é a evolução democrática em Moçambique, da democracia feita de partidos políticos e também, convenhamos, de muitas asneiras políticas, quanto a mim, que a direção do MDM tem feito. Eu não vou falar, ou não me parece que seja importante falar das pessoas que chegam aos partidos políticos e querem no dia seguinte ter um cargo, porque acho que a militância é importante, que as opções políticas que as pessoas fazem são importantes e que a militância partidária não depende exclusivamente de termos ou não termos cargos. Agora, se há problemas nos partidos, eles têm que ser enfrentados. Ora, quando não são enfrentados, as pessoas revoltam-se, zangam-se e o normal, já que não são obrigadas à militância partidária, é abandonarem o partido e filiarem-se noutro partido político. Em última análise, é mais fácil uma pessoa mudar de partido político do que mudar de clube de futebol. Parece que são mais estáveis as militâncias clubísticas do que as militâncias político-partidárias. Muito bem, vamos a um outro tema no Zimbábue, o atentado contra Mnangagwa. É um mês das eleições, é 30 de julho, houve um atentado à bomba sábado passado no estado de Bulawayo, que quase tirava a vida a Emmerson Mnangagwa, o presidente do Zimbábue, quando discursava para os seus apoiantes. Há setores, Fernando Lima, que desconfiam que tudo não passa de uma estratégia para perseguir opositores, sobretudo grupos ligados a Grace Mugabe. Aliás, Mnangagwa disse esta quarta-feira suspeitar que um grupo ligado à ex-primeira-dama terá estado por detrás do ataque e que o objetivo era matá-lo. Como é que olha para essa questão? Bem, eu não me parece que tenham sido apresentadas tantas evidências que apontem nesse sentido. Politicamente interessa a Emmerson Mnangagwa argumentar nesse sentido, uma vez que a maior oposição, quer-me parecer, a ele próprio, não é o MDC, mas as facções desavindas no seu próprio partido. Por outro lado, sendo Mnangagwa um homem do aparato securitário, um homem que tem um passado autoritário na liderança do partido ZANU-PF. Um passado sinistro também. Exatamente, mesmo que isso implique mortes, Mnangagwa é suficientemente maquiavélico para estar envolvido numa ação, ou a sua gente estar envolvida numa ação, que mesmo que tenham ocorrido mortes, poder usar isto como arma de acusação contra outros setores na própria ZANU-PF. Isso aumentar a sua base de apoio, porque ela acusa diretamente os elementos ligados ao G40.
não sei se aumentará a base de apoio, mas certamente que isola mais os seus oponentes, porque toda a tentativa que foi feita desde a destituição de Robert Mugabe tem sido no sentido de mais ou menos ignorar as críticas e as declarações de Robert Mugabe, tipo, coitado, o velho senhor está nas últimas, mas claramente levar muito a sério Grace Mugabe e uma série de ex-ministros no governo de Robert Mugabe, que exatamente viam em Grace Mugabe a sua frente de oposição e a sua plataforma para a tomada do poder dentro da ZANU-PF. 23 candidatos, Fernando Lima, para as eleições de 30 de julho. Não é muito? É muitíssimo e mostra exatamente o estado das políticas no Zimbábue, e muitas vezes a fartura não significa propriamente nem qualidade, nem exercício democrático. Aliás, vimos que em momentos mais cruciais e mais estruturantes em termos da democracia do Zimbábue, a emergência de candidatos fortes, como foi Morgan Tsvangirai, e mesmo com as dissidências no MDC, nunca foram além de dois, três oponentes. Portanto, 23 não faz qualquer sentido. Parece este panorama moçambicano. Isso pode ajudar a dispersar os votos da oposição, claramente. Nem sequer chegamos a esse cenário, porque claramente eu acho que, mesmo não desafiando Mnangagwa, o candidato do MDC terá uma votação significativa, e não me parece que dos outros candidatos alguém possa disputar uma grande e significativa simpatia do eleitorado. Vamos fechar, Fernando Lima, com um tema econômico. As petrolíferas Eni e a ExxonMobil prevêem anunciar em 2019 uma decisão final de investimento em mais jazigas de gás na área 4. São boas notícias para um país que precisa de investimentos, sobretudo por estar bem na fotografia nos mercados internacionais. Claro que sim. Em primeiro lugar, acho que agora a Eni já não se chama Eni. A partir, acho que da semana passada, passou a chamar-se MRI, ou seja, Maputo Rovuma Initiative, ou a iniciativa do Rovuma em termos de gás. Por outro lado, o facto de a ExxonMobil mostrar interesse não só em investir mais na área 4, onde já tem uma parte considerável adquirida à Eni, mas também desenvolver as atividades na área 1, que é a área contígua à área 4, são boas perspectivas. Boas perspectivas porquê? Porque a ExxonMobil tem um músculo financeiro invejável. Habitualmente, a ExxonMobil tem capacidade de se autofinanciar em muitos dos projetos e, portanto, não necessita de bancarizar as suas operações internacionais. Portanto, em termos de investimentos e desenvolvimento da exploração do gás, esta é uma boa notícia. Aliás, especulou-se sempre se a Anadarko levaria até ao fim a fase de exploração do subsolo da Baía da Bacia do Rovuma. Tudo indica que sim, mas também tudo indica que a ExxonMobil
poderá ter um papel na área mais. A ExxonMobil, antes de saírem estas notícias, vendeu ou está a vender as suas participações na Tanzânia. Isto exatamente porque faz parte das suas novas políticas terem 2 ou 3 projetos âncoras em termos internacionais e, portanto, não dispersar os seus investimentos à volta do globo. E, claramente, a bacia do Rovuma é uma clara opção da ExxonMobil. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa. Eu sou Francisco Carmona, André de Santos encarregou-se da parte técnica. Boa noite, vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.